Então, a continuação da nossa aula hoje sobre educação quanto à saúde bucal e hábitos alimentares do paciente ebiatra, com a apresentação do painel dos artigos disponibilizados a semana passada. Então, aqui eu já mostrei para vocês da amostra, e aqui podem tirar a foto aí do QR Code para vocês fazerem a inscrição para participar. Vai ter muito curso bom. E na sexta-feira de manhã vocês estão lá no laboratório, né, gente? No de pediatria. Ah, mas é só um grupo. Grupo 2. No grupo 2. Aí quem não estiver lá no laboratório, participa, tá bom? De manhã vai ter um curso sobre laser, que foi o convidado da professora Cristiana, que é o professor Ismael, e ele é muito bom. Ela comentou com vocês na aula passada, né? Então, os objetivos da nossa aula, com a apresentação do painel de vocês, vai ser o mesmo da aula passada, que é compreender a importância quanto à educação e promoção em saúde no contexto do paciente ebiatra, quanto à sua saúde bucal e hábitos alimentares. Então, nós vamos começar com o grupo da Débora, que é a coordenadora, que vai falar do artigo que é a avaliação das ações de educação na saúde bucal de adolescentes dentro da estratégia de saúde da família, que tem como objetivo analisar a interferência das ações de educação na saúde bucal de adolescentes dentro da estratégia de saúde da família. Então, eu vou interromper o meu compartilhamento e vou permitir que ela compartilhe a tela dela. Prontinho, Débora. Tá bom, eu vou compartilhar. Aí todo mundo prestando atenção para poder responder as questões. E quem tiver dúvida, vai no artigo, que todos os artigos estão disponibilizados. Apareceu? Apareceu. Peraí. Ai, meu Deus, travou. Então, o nosso artigo tem como tema avaliação das ações de saúde na Só um ações de pouquinho, educação. Débora. Só um pouquinho. Será que dá para aumentar um pouquinho o volume? O volume? É. Vou falar assim, Aí. tá melhor? Tá. Tá bom. Olha, e eu vou tirar o meu volume, porque meus cachorros estão aqui latindo um pouquinho, senão vai atrapalhar a sua apresentação. Tá bom. Aí. Pode começar? Sim. Tá bom. O tema do nosso artigo é a avaliação das ações de educação na saúde bucal de adolescentes dentro da estratégia de saúde da família. O autor começa trazendo para a gente, afirmando que mesmo com o crescimento tecnológico dentro da odontologia, as questões de saúde bucal não têm sido solucionadas totalmente, muitas das vezes porque os cirurgiões dentistas não estão capacitados, e não somente porque não estão capacitados, porque todas essas questões de saúde bucal envolvem questões multifatoriais, e aí os cirurgiões dentistas muitas das vezes não estão capacitados para promover da forma correta essa saúde bucal. Então, ele traz para a gente que é extremamente essencial a inserção da equipe de saúde bucal, na equipe da estratégia de saúde de família, para
ter estratégias. Duas estratégias que ele cita é a promoção em saúde, articulando com saberes científicos, né? E a educação em saúde, que vai capacitar o paciente a ter um cuidado com a própria saúde bucal. E ele fala pra gente que nas estratégias de saúde e família não tem nada direcionado específico para a idade dos adolescentes, e é uma idade que tem alto risco a cárie. Gente, tem alguém com o microfone aberto, fecha aí pra gente. É uma idade que tem alto risco a cárie e que tem que ter algo específico direcionado para eles. Portanto, o objetivo e não tem, né, nas estratégias de saúde da família, então o objetivo do trabalho foi ver a interferência dessas ações, eles foram testar ações de saúde da família nessa faixa etária de adolescentes. Na metodologia, foram selecionados aleatoriamente 80 adolescentes de uma escola. Eles foram divididos em 3 grupos. 55 adolescentes participavam de algum tipo de atividade educativa na escola. 13 deles, no grupo B, 13 adolescentes, eles tinham orientação da família, tinham visitas mensais do agente comunitário nas casas, e o grupo C, 12 adolescentes, que participavam de grupos que orientavam para a melhoria da saúde de vida. O estudo foi realizado em 3 etapas durante um período de 4 meses. Na primeira etapa, foi realizado um questionário, foi aplicado um questionário para todos os adolescentes selecionados, que avaliava os hábitos de saúde bucal. Neste questionário, avaliava consumo de doce, consumo de salgados, se fumava, se bebia, frequência com que escovava os dentes, se tinha se usava fio dental. E também, depois do questionário, foi feita um exame clínico em um consultório na própria escola. Na segunda etapa, foi para motivar a criação e criar um vínculo entre os alunos, entre os adolescentes e o profissional. Foi passado para os professores para eles realizarem atividades em saúde bucal, atividades que motivassem, atividades para a qualidade de vida, e junto com essas atividades, num período de 15 em 15 dias, vinha da unidade básica reforçar ainda mais essas atividades, enfatizar ainda mais essas ações em saúde bucal. E criar um maior vínculo entre o profissional e o adolescente. E na terceira etapa, depois do período de 4 meses, reaplicou o questionário e também fez um segundo exame clínico para comparar os resultados obtidos. Os resultados obtidos foram divididos em tabelas. A tabela 1 mostra o índice de higiene oral simplificado em cada grupo e mostra que houve uma melhora da higiene oral dos grupos que participaram das ações que foram realizadas na escola. Já a tabela 2 fala que houve um aumento do número de gengiva saudável ou uma inflamação leve dos grupos da escola e dos atendimentos domiciliares, da visita domiciliar. Já na tabela 3 está relacionado com o consumo de doces, e o grupo semanal e da escola, eles diminuíram esse consumo de doce, e isso foi apresentado entre o primeiro e o segundo exame. Já a tabela 4 está relacionado com a frequência de escovação de cada grupo, sendo que essa frequência ela aumentou no grupo da escola. Tem algumas variáveis também que houveram com relação às informações fornecidas pelos adolescentes, como o movimento com a escova de dente, que é vertical, horizontal e circular. Eles disseram que o movimento vertical foi o mais utilizado, o horizontal foi o mais utilizado, o vertical intermediário e o circular foi o menos utilizado. Em relação às pastas dos dentes higienizadas,
em relação à parte vestibular, lingual e oclusal, a parte lingual foi a menos higienizada pelos adolescentes, mas, assim, houve um aumento depois dessas ações educativas dos adolescentes que higienizavam a face lingual. Em relação à escovação da língua, houve um aumento do número de adolescentes que realizavam a escovação e a sequência das regiões higienizadas, mais adolescentes faziam essa sequência, mostrando que higienizando consequência, tipo, higienizando todas as faces, melhor para a remoção da placa. Em relação à discussão, o intuito principal não foi avaliar, como nos outros estudos, a qualidade da saúde bucal dos adolescentes, mas foi ver sobre a eficácia dessas ações realizadas como um princípio, se houve a melhora na educação bucal e a condição bucal desses adolescentes. Como o grupo de faixa etária principal, os adolescentes que pouco frequentam as UBS e que possuem ainda grande quantidade de biofilme, de inflamação gengival, cárie, dieta cariogênica e baixa higiene bucal. Percebeu-se, então, que houve uma melhora no quadro dos adolescentes, bem como ainda a redução dessa inflamação gengival e a melhora na dieta. Como dificuldade, eles perceberam uma relação e falta de comunicação com a família e de orientação também, e ainda falta de tempo. Perceberam também a importância de capacitar esses profissionais e os agentes de saúde e para que eles possam trabalhar em conjunto todos os profissionais. Essas dificuldades ainda relataram sobre a condição de trabalho, a sobrecarga e a insuficiência ou falta de capacitação dos profissionais. Então, foi possível concluir que as ações educativas realizadas nessa escola mostraram-se efetivas, mostrando para a gente que é sim necessário e tem relevância ter ações direcionadas a essa faixa etária. Muito obrigada. Vocês conseguiram resumir bem e trazer assim o mais de importante para discussão em relação ao artigo. Que a gente sabe que a educação ela é importante e prioritária em todos os grupos, em todas as áreas do ciclo de vida, desde a gestação até o paciente idoso. Então, esse grupo de adolescente, com essas ações que foram realizadas na escola, apesar de não haver valorização quanto a medidas educativas, elas têm impacto na saúde desses pacientes. A gente sabe que, às vezes, o paciente dá muito mais valor em atividades que são curativas, não é isso? Quando a gente chega nas unidades e tudo, eles querem o quê? É que seja procedimentos, que sejam atividades curativas e não educativas. Elas são mais valorizadas. Mas a gente sabe que no decorrer do tempo, essas atividades educativas vão ter muito mais impacto na vida desse nosso paciente. Foi muito bom. Obrigada pela apresentação de vocês, ficou organizado o painel, foi tudo. Algum outro grupo quer fazer algum questionamento? Ficou em dúvida em relação à apresentação, ao artigo? Podemos passar? Não, professora. Depois? Sim. Então, pode compartilhar a tela. É o João Carlos que vai compartilhar? Isso.
Deu certo? Só você habilitar isso. Aí, se quiser dar um zoom para poder ficar... Isso, perfeito. Pode começar, professora? Pode, Érica. Então, boa tarde. O nosso grupo ele vai abordar um pouco sobre o artigo, cujo título é Saúde bucal de pacientes com transtornos alimentares, o marcante papel do cirurgião dentista. Nosso grupo é composto por mim, Érica, Fernanda, Alice, Beatriz, Raniele, João Carlos e Milena. A anorexia nervosa e bulimia nervosa são transtornos alimentares de ordem comportamental, podendo ser diagnosticadas primeiramente pelo cirurgião dentista, por apresentarem efeitos marcantes sobre a saúde bucal. Então, desse modo, é importante notarmos que é essencial que o cirurgião dentista ele tenha segurança no diagnóstico, já que muitas vezes ele vai ser o primeiro profissional de saúde a poder detectar. O nosso trabalho, o artigo que a gente vai apresentar, ele tem como objetivo alertar os cirurgiões dentistas sobre seu papel-chave na prevenção das consequências bucais dos transtornos alimentares. E como nós sabemos, o vômito, né, quem tem esse transtorno, né, ele é comum nos dois transtornos, né, na anorexia e bulimia, e a indução desse vômito ele pode ocasionar um aumento das glândulas salivares, principalmente da glândula parótida. E esse aumento tem o nome de cialoadenose ou cialose, né? O rosto apresenta-se inchado, a mandíbula quadrada, e geralmente no exame a palpação a glândula é macia e sem dor, não tem dor. Também a gente pode observar o sinal de Russell, que são escoriações dorsais da pele da mão, ou calo nos dedos, que foi utilizado para induzir o vômito. A gente pode observar também um trauma, úlceras na mucosa oral, devido ao uso de objetos como escova de dente, pentes, o dedo. E o vômito é o método mais utilizado pelos pacientes, né, para prevenir o ganho de peso. E é um dos processos mais destrutivos que afetam os tecidos dentais duros da cavidade oral, causando a erosão. Essa erosão ela é chamada de perimólise. Geralmente ela ocorre na superfície lingual dos anteriores superiores e inferiores, e também as superfícies oclusais linguais dos dentes posteriores. Essas lesões são lisas, têm um contorno arredondado e geralmente não tem pigmentação. E devido a esse desgaste dos dentes posteriores, a pessoa que tem esse transtorno, ela pode vir a desenvolver uma perda de cárie. Ele é atribuído à higiene bucal, à cariogenicidade da dieta e o uso de causa João Carlos. Neostomia. João Carlos. Oi. Oi. Tá cortando um pouquinho o seu som. Oi. Oi. Tá ouvindo agora? Eu não sei se está interrompendo só para mim. Tá ouvindo, mas assim, tem umas partes que tá cortando. Repete aqui essa parte. Tá bom. Vou continuar. Tá. Qual? Da cariogenicidade da dieta. O risco de cárie, né? Ele é atribuído à cariogenicidade da dieta, da higiene bucal
e da xerostomia, que é causada pelo uso de medicamentos, antidiuréticos, laxantes e também medicamentos para tratamento do transtorno, como antidepressivos e anticolinérgicos. E também o vômito pode ser uma causa da xerostomia. Eu tenho que ganhar confiança dele, abordar ele, e instruir ele a procurar uma avaliação médica, uma ajuda multidisciplinar. E os cuidados são divididos em três: emergenciais, preventivos e restauradores. Emergenciais, basicamente, é o alívio da dor, né? A proteção da dentina exposta, né, através da aplicação de ionômero de vidro, tratamento endodôntico, tratamento estético, que vai auxiliar da pessoa que tem esse transtorno. Os preventivos: não escovar o dente imediatamente após o vômito, realizar bochechos para neutralizar o pH, creme dental com alta concentração de flúor e baixa abrasividade, uso de escovas extra macias, né? O aconselhamento dietético, evitar alimentos ácidos, e para pacientes com xerostomia, o uso de chiclete sem açúcar, e em casos mais severos, a saliva artificial. E o cuidado restaurador definitivo, ele só é realizado quando o paciente se encontra psicologicamente estabilizado. A conclusão que a gente chega do artigo é que a má nutrição e a prática de indução de vômito decorrência da anorexia nervosa e da bulimia nervosa pode ocasionar inúmeras alterações sistêmicas e bucais. E o cirurgião dentista, muitas vezes, ele é o primeiro profissional de saúde que vai detectá-las. E ele tem um papel fundamental no diagnóstico precoce desses transtornos alimentares e na prevenção e promoção da saúde bucal em tais pacientes. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Parabéns ao grupo. Ficou bem distribuído no painel, ficou resumido, deu para entender. E como esse assunto já foi discutido em outras aulas, fica mais fácil da gente entender o contexto e entender a importância do nosso papel no diagnóstico precoce para ajudar esse nosso paciente, tá? Alguém de algum outro grupo quer fazer algum questionamento para o grupo 2? Ninguém quer perguntar nada para a Milena, para o João Carlos? O grupo quer fazer mais algum comentário? Não, professora, só isso mesmo. Gostaram do artigo? Sim. Acha que enriqueceram um pouquinho do que a gente já tinha visto? Com certeza. Então, Total. Hã? Total enriqueceu. Total enriqueceu? Então, Olha a Milena, o que ela fala. Professora, a Érica não vale nada. né? Milena. Vou matar a Érica. Amei, professora. Meu cenário hoje é um carro, porque eu tive que sair. A Érica tá dentro do carro, olha só. Ô, professora, a gente sai de casa, mas fica em frente ao lugar apresentando. Todo mundo tá achando que eu sou louca. Né não. Tá bom, Mas participando, né, gente? Aí, professora, compromisso. Muito bem. Tô gostando de ver. Gente, então agora, olha, se a reunião cair, a gente entra no outro link, tá quase. Então, vai dar para apresentar mais um grupo e depois no outro link a gente apresenta os outros 4. Agora vai ser o grupo do Deusvando. Pode compartilhar a sua tela, Deusvando.
Bom, todos me ouvem? Quer dar um zoom para aumentar um pouquinho? Sim. Aí, ficou ótimo. Nosso artigo vai falar sobre a caracterização dos transtornos alimentares e suas implicações na cavidade bucal, onde o nosso grupo é composto pelo Deusvando, que irá apresentar junto comigo, a Lídia, Carla, Isabela Conrado, Davidson Freitas, Carlos Filho, Flávio Henrique. O som está desativado. Eu acho que a internet Excessivo. caiu, professora. Oi. Oi. Quem vai? Flávio? Isso. Tá, pode continuar. Eu não estava escutando. Acho que a internet dele tinha caído, professora. Ah, tá. Então, pronto. Vou interromper o meu novamente. Tá bom. Sim. Então, esses transtornos que podem estar relacionados com uma preocupação excessiva com o peso e a forma corpórea, além também de um excesso de ingestão de alimentos que não visa saciar a fome, e sim alguma necessidade, tanto emocional ou psicológica. A etiologia das alterações do comportamento alimentar, ela é considerada multifatorial, pode ser genético, neuroquímico, psicológico, sociocultural e nutricional, tendo como o diagnóstico duas formas, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Todavia, também, existem algumas formas onde ela apresenta características tanto da anorexia, tanto da bulimia, que vão englobar o que são os transtornos alimentares sem outras especificações, que englobam o transtorno da compulsão alimentar periódica e a síndrome do comer noturno. Vendo a parte odontológica, é muito importante ressaltar que esses transtornos vão ter alguns sinais e sintomas que aparecerão na cavidade bucal, que são como as lesões de erosão, cárie, hipersensibilidade, hipossalivação e aumento das glândulas parótidas. E o artigo ele tem como objetivo apresentar e caracterizar esses principais transtornos e associar eles às manifestações bucais resultantes desses distúrbios. Então, sobre a metodologia do artigo, ele se trata de revisão de literatura, onde as referências bibliográficas encontradas foram por meio de pesquisas Medley e Lilacs, consultando 3 livros de texto referente ao assunto, um periódico, um artigo em formato eletrônico, e edição do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. Bom, a revisão de literatura do artigo traz para a gente exatamente isso que o Flávio já disse previamente, que os dois diagnósticos são anorexia nervosa, ela está relacionada à perda de peso induzida e mantida pelo próprio indivíduo por meio de uma rígida restrição alimentar, que pode, em alguns casos, haver um quadro de desnutrição. Ela apresenta 2 subtipos, que é o restritivo, onde o paciente para de comer, ele reduz a sua alimentação e vai entrar nesse quadro de desnutrição, e também o subtipo purgativo, onde o paciente mantém a sua alimentação normal, mas ele vai provocar vômitos, uso de laxantes ou qualquer outro tipo de coisa para meio que compensar essa alimentação dele. Tem a bulimia nervosa também, que é uma fome excessiva. O paciente vai ingerir uma quantidade exagerada de comida em um curto período de tempo, né, uma quantidade descomunal, e vai apresentar como alguns sinais crises bulímicas. Vão acontecer mais ou menos umas 2 vezes por semana no decorrer de 3 meses. E essa doença é dividida em purgativa e não purgativa. A purgativa é onde ele vai fazer uso de laxantes, de algum medicamento que faça com que ele emagreça, e o não purgativo, que é onde ele vai começar a fazer alguns jejuns de forma da forma que ele achar que é conveniente, que nem sempre vai ser o modo correto, ou a prática de exercícios físicos de maneira excessiva. Tem o transtorno da compulsão alimentar também,
como o Flávio disse, que tem como a principal característica a obesidade. Esse paciente ele vai ser um paciente mais isolado, ele não vai ter tanta socialização com outras pessoas, ele tem um sentimento de repulsa, de depressão ou de culpa devido à ingestão alimentar dele. E ele vai ter alguns episódios dessa ingestão descontrolada de alimentos umas 2 vezes por semana no decorrer de 6 meses. E, por fim, tem a síndrome do comer noturno, que é onde o paciente vai associar a ansiedade que ele sente com o estresse psicológico, aquela sobrecarga emocional que ele tem e o distúrbio do sono. Esse paciente vai ter episódios de insônia e vai aproveitar nessa falta de sono dele para comer durante a noite, né? E essa ingestão vai ser ou antes de deitar ou quando ele acordar no meio da noite. E isso acontece umas 3 a 4 vezes por noite. E tendo isso em vista, esses transtornos vão vai ter manifestações bucais, como, por exemplo, a erosão. Em alguns casos, ela pode estar associada à redução do fluxo salivar, porque grande parte desses pacientes vai fazer uso de antidepressivos para combater esse sentimento de culpa, essa angústia que ele sente. Suas glândulas salivares vão ser alteradas, algumas vão estar hipertrofiadas. A mucosa bucal desse paciente ela é mais vulnerável, mais susceptível a infecções, a alteração do paladar, e ele vai ter uma sensação corriqueira de ardência na boca. Em alguns casos, vai ter uma escovação agressiva e repetitiva, que vai desencadear as abrasões dentárias, principalmente nos casos do paciente que tem a bulimia, que ele estimula o vômito, e naquela sensação de que a boca está suja, ele vai tentar escovar para limpar a boca. E aí vai ter um problema pior, que vai ser a erosão do ácido gástrico dele, associada à abrasão da escovação dele, que é um desgaste mecânico. Ele também vai ter lesões eritematosas no palato, uma inflamação na língua, com eritema e atrofia por falta de nutrição. Nos casos onde a pessoa tem a anorexia com a prática de não ingestão de alimentos. O desgaste dentário, como eu disse, fissuras angulares devido ao vômito,